Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui, né, do webinar, que é um projeto da UFESA com o NEAD e Prograde, uma parceria aí. Meu nome é Joseane, tá? Sou professora da UFESA, professora de matemática. Estou aqui em Mossoró desde 2009, no campus Mossoró UFESA. Atualmente eu estou na coordenação do CPMD, que é o setor de produção de materiais do NEAD, que trabalha ali em conjunto com mídias, né? O NEAD, para quem não sabe, é o Núcleo de Educação à Distância da UFESA. E estamos aqui, esperamos contribuir com vocês, né, nesse desafio de aula remota. Tem um parceiro hoje, tá? A live hoje é mais um bate-papo para a gente ficar mais descontraído, que é o professor Ronildo, que é figurinha conhecida aí de vocês. Fala, Ronildo. Olá, professora. Primeiramente, é um prazer estar aqui de novo, né? Um prazer estar com a professora Josiane, né? Uma pessoa que eu admiro bastante. Eu já me apresentei numa live anterior, mas novamente, meu nome é Ronildo, sou professor de matemática, né? Sou bacharel em ciência e tecnologia, especialista em ensino de matemática e graduando em matemática. Eu estou atuando atualmente no programa PIC, né, que é um programa de iniciação científica júnior para os alunos medalhistas da UBMEP, e espero contribuir um pouquinho com vocês com algumas ferramentas que eu acho fundamental todo professor de matemática, e não só de matemática, vocês vão perceber aqui que a gente vai falar para professores de todas as áreas, né? As ferramentas que a gente vai apresentar, em grande maioria pode ser adaptada para a realidade de cada curso, né? Lá do ensino fundamental até o nível superior. Pronto. Então, Ronildo, o prazer é meu, né? Para quem não sabe, Ronildo foi aluno nosso na UFESA, então, um prazer enorme estar aqui com um ex-aluno, né? Aqui transmitindo todos esses conhecimentos para vocês. E o cara é fera, viu, né? Porque é ex-aluno da UFESA, não, mas sabe muito. Então, gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a CAADES pela disponibilidade conosco nesse webinar, né? Sempre nos ajudando, disponibilizando os intérpretes. Hoje nós estamos com Sara, que está aqui ajudando a gente, mais tarde vai entrar o Ronald, tá? E o objetivo dessa live de hoje é ajudar um pouco vocês, eu creio que entre os espectadores aí devem ter muitos professores, né, que vinham no ensino presencial, e nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né, do dia para a noite, teve que se adaptar ao ensino remoto, sendo que fez todo um curso presencial, não teve esse preparo, esse tempo para maturar, né, e trabalhar remotamente. E não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil a gente enfrentar as câmeras. Eu tiro por mim hoje aqui, né? Primeira live. O professor de matemática, ele tem um amor grande pelo quadro, né? Então, se ele está com um quadro e um pincel, um giz na mão, ele está em casa. Mas nem todos eles ficam à vontade nas câmeras, né? Frente às câmeras. E isso aí é motivo de muita discussão, e aí tem outras lives para ajudar vocês nesse aspecto, mas o foco principal da nossa hoje é com relação às ferramentas que vocês podem utilizar, né, as ferramentas digitais para o ensino remoto de matemática, tá? Não só de matemática, a gente poderia até ter colocado para o ensino remoto, né? Mas para quem trabalha na área de exatas, então para matemática, para quem trabalha com física, química, então que precisa de digitar equações, que precisa de algumas animações, então a gente vai tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente vem trabalhando, o que a gente já precisou utilizar e que deu certo, tá? Antes disso, antes de entrar nas ferramentas digitais propriamente dita, eu quero falar de uma ferramenta que é referencial teórico, mas sem ser o livro, referencial de videoaula, né? É um problema que a gente tem grande. Eu várias vezes nas minhas disciplinas
estou dando aula e o professor e vem um aluno e diz, professora, mas eu vi numa videoaula essa questão resolvida dessa maneira, né? E que não era exatamente a maneira, digamos, correta, né, de resolver. Então, sim, e o interessante disso, né, que a gente percebe que em todas as áreas tem desinformação, né? Assim como no jornalismo tem problemas com desinformação, alguns sites com notícias falsas, a gente vê isso acontecendo também no ensino de matemática. Eu já vi casos, né, a professora estava comentando de escalonamento, né, e usava as colunas, enfim, usava um método tão esquisito que estava errado, né? Na realidade, o método é errado. Eu lembro também, já ocorreu de o aluno resolver um gráfico, né? Estava montando um gráfico lá em Cálculo 1 e eu perguntei, mas por que isso? Porque o canal tal ensinou desse jeito. Mas você sabe o que está fazendo? Então, você vê também desinformação em alguns sites que passam esse material de conteúdo, né? Você vê eles ensinando conceitos errados e isso é muito prejudicial. Exatamente. Então, Ronildo, exatamente, então a gente tem essa carência, né? O pessoal tem carência de onde procurar videoaulas interessantes, né, para o que você vai trabalhar, porque no contexto que a gente está hoje, né, você tendo que trabalhar em casa, nem todo mundo tem um ambiente adequado para se trabalhar em casa, para gravar videoaulas. Então, se tem algo já de qualidade, né, pronto aí, a gente está trabalhando home office, né? Eu estou aqui no escritório e lá embaixo está meu esposo com meus 3 filhos, né? Não sou a Ivete Sangalo, mas tem uns gênios, tá, gente? Então, tá lá, eles estão derrubando a casa lá e eu estou aqui bancando a fina para vocês, só para descontrair. Então, gente, falando propriamente dito, direcionando mais nesse nosso bate-papo para referencial teórico, tem um site que eu gosto muito. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, tá? Que é o portal da Albemep. Esse portal, Ronildo, me avisa quando tiver ok aí, se você estiver vendo. Bom, já tá transmitindo. Já tá, né? Esse portal da Albemep, ele é um portal que ele é extremamente organizado, não só a questão da organização, mas a questão da qualidade do material que você tem aqui. Eu já deixei aqui umas abazinhas já para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, você entra aqui, o site, você botar portal da Albemep lá no Google, já vai aparecer. Ele tem um tutorial, tá? Que você carrega aqui o tutorial e ele dá uma explicaçãozinha rápida sobre do que se trata, né? Eu não vou. Então, aqui ele diz: este tutorial tem por finalidade explicar detalhadamente o portal, como é que ele funciona. E esse portal ele é riquíssimo, porque ele tem conteúdo do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do médio. Eu acho importante a gente abordar o ensino fundamental e médio aqui, porque eu creio que tem alguns professores aí do ensino fundamental e médio assistindo, né? E ele aborda conteúdo tanto teórico quanto videoaulas, né? Ele é todo licenciado de acordo com o Creative Commons, tá? Então, os conteúdos abordados aqui são exercícios resolvidos, videoaulas, material teórico, bastante interativo, bem organizado. Tem um espaço para você fazer o registro, mas você consegue navegar nesse site, acessar esses módulos por série, né, por ano, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, sem fazer o registro. O importante de se registrar é porque ele funciona, depois que você faz o registro, você entra como aluno, já eu entro, você só basta digitar o seu e-mail e uma senha, né? Você entra como aluno e você tem acesso ao material e você fica vendo quanto que você já completou daquele módulo, quantos minutos de videoaula que você vem assistindo, é bem interessante. Mas antes de eu entrar aqui, eu quero só mostrar aqui a vocês
Quando você está aqui na página principal, você desce aqui, ó, vem estudar conosco. Então, aqui tem do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano médio. Você clica em algum ano desse, sei lá, vamos clicar aqui no 1º ano do ensino médio, tá? Clicar aqui para ver o material. E aí ele vai carregar. Espero que vocês estejam vendo aqui tudo bem. Vai carregar, ó, aqui dentro do 1º ano do ensino médio, que foi o que eu cliquei, tem aqui aí todos os conteúdos que são abordados no ensino médio, né? Função quadrática, lei dos senos e cossenos e assim por diante. Você entrar no módulo desse, tanto tem material teórico quanto tem videoaulas. Vou entrar aqui no módulo de função quadrática, vou botar aqui iniciar este módulo. Então, ele vai abrir aqui a outra página, né, outra aba, onde você tem todos os conteúdos relacionados à função quadrática. A aula aqui, a videoaula, se você quiser assistir o vídeo, é só clicar aqui. Eu não vou clicar, tá? A gente está só navegando para vocês conhecerem. Função quadrática aqui, resolução de exercícios. Função quadrática, resolução de exercícios, parte 2, parte 3. Então, tem a aula teórica, como tem as aulas de exercícios relacionadas a esse conteúdo, né? Aí aqui você clica aqui na aba, abre só videoaula, vai só para exercício resolvido, caderno de exercícios, então é bastante interessante. Vou fechar aqui para não carregar tanto. Aqui eu já estou com o login, né? Essa aqui é a página inicial dele. Então você tem o portal de matemática, tem o portal de física, para quem aí é de física, e tem essa parte aqui de quebra-cabeças de matemática, que é bem interessante, que é uma parte mais lúdica, mais voltada para o ensino fundamental, onde você tem vários desafios aqui, por nível de dificuldade. Dificuldade no nível 1, no nível 2, então tem vários desafios muito interessantes para os professores que estão precisando desse apoio, né, gente? Você, de uma hora para outra, você tem que dar aula remotamente e é complicado. Então, se não tem como conseguir gravar videoaulas, as escolas particulares, elas estão trabalhando muito com transmissões ao vivo. Pelo menos a escola que meu filho estuda está fazendo assim. Mas eu acho que é bom a gente enriquecer o nosso material, né, de aulas. Aqui, quando você entra, faz um registro, bota seu e-mail, você entra no portal, você tem essa página aqui, ó. Então, aqui você tem o seu perfil, mensagem, se você tiver alguma mensagem, minutos de videoaula assistida. Então, o bom de fazer o registro é porque você fica com todo um acompanhamento, né? Quantos módulos você já conseguiu completar, né? E uma coisa interessante aqui é que quando você faz o registro, você entra com a opção como se você fosse aluno, né? Mas digamos que você é um professor e você quer usar esse site, esse ambiente aqui da OBMEP para auxiliar os estudos dos seus alunos. Então, aqui você vem aqui em orientador, você clica na opção ser um orientador. Aí aqui ele explica o que é ser um orientador, o que é ser professor, o que é ser responsável. Você pode ser somente responsável, por exemplo, o pai ou a mãe está em casa e quer que o filho concentre um pouquinho nessa quarentena para estudar, então ele pode acompanhar o rendimento do seu filho, né? Ou você faz o cadastro como professor, você se cadastra e pode cadastrar os seus alunos também. Então você vai acompanhando, fazendo um acompanhamento individual dos seus alunos. Achei muito interessante falar para vocês sobre isso aqui. Tá? Fala, Ronildo. Tem pessoas perguntando se esse material é de domínio público, ou seja, se qualquer pessoa consegue acessar eles. É público, qualquer pessoa consegue acessar. Inclusive, aqui você, na página inicial, eu botei o meu login só para vocês verem aquela parte interna de você se tornar orientador, como é que faz. Mas esse aqui, gente, se vocês quiserem fazer o teste aí, não tem registro, clica aí no portal da UBMEP, já vai aparecer esse aqui, você vai aqui no portal da matemática, portal de física, e já tem todo o conteúdo gratuito. Então, Pode falar. Fala.
Tem pessoas comentando também que pode ser uma boa ideia para aquelas pessoas que estão fazendo curso de exata, não só professor, mas eu acredito que tem alunos também que estão assistindo a nossa live, e é uma ferramenta muito boa para quem tem problemas com pré-cálculo, né? Uma boa maneira de revisão, os vídeos com alta qualidade, uma didática fantástica, né? Explicações claras, né? E eu acho que é isso. Exatamente isso. Não é só um apoio ao professor, mas ao aluno também, né? Para a gente saber as dificuldades dos alunos quando entram na universidade, né? Cálculo 1, por exemplo, esse semestre, antes da gente entrar, de ter a suspensão do calendário presencial, eu estava com a disciplina de cálculo 1, e a disciplina de cálculo 1 é uma disciplina que a gente sofre bastante com isso, com a falta de base de alguns alunos. E aí eles precisam, é o que eu digo, eles, gente, tem que correr atrás do tempo, né? Tem que ir atrás de material, então aqui é uma fonte excelente. Então, além dos conteúdos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do médio, do ensino médio, também tem tópicos adicionais, aqui são tópicos que não são abordados no ensino médio nas escolas, porque não está no Enem, né? Não faz parte do programa, mas que são tópicos de matemática muito interessantes. Então, até criptografia RSA, você tem ideia, você encontra aqui nesse tópico. Introdução ao cálculo, né? E aqui tem tópicos para os professores, com dicas. Então, é muito legal, gente, esse site aqui. É um material de apoio, assim, excelente, sabe? Eu acho que é o top 10, está em primeiro lugar do top 10 para mim. E aqui, essa parte do quebra-cabeças é bem interessante. Você entra aqui, tem um errinho aqui, deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui, entrou, deu certo. Quebra-cabeças, aqui. Nível de dificuldade. Então, aqui tem vários joguinhos lúdicos, né? Caixinha de bombons, coelhinha preta. Então, você clica numa opção dessa, para entrar, ele explica, ele abre aqui a aba, onde tem a apresentação, né, como é que funciona, qual o problema, a solução, para vocês terem ideia como esse material aqui é completo. Discussão, o que é que o professor deve abordar com os alunos, qual o objetivo do desafio, né, o que é que está por trás desse desafio em termos de conteúdos matemáticos. Aí tem uma parte aqui para o docente, né, para dar assim, informações para dar um suporte maior para o docente trabalhar com esse material, a confecção do material, e aqui você clica, tem todos esses arquivos e ainda você pode baixar. Então, tudo gratuito, essa ferramenta, eu acho que se eu fosse falar, eu passava a live todinha aqui falando nela. Vou parar, porque tem muita coisa aqui para mostrar da OBMEP, desse portal, e aí não dá tempo. Esse da UBMEP é mais voltado para o ensino médio, né? Como eu estava falando para vocês. Fala, Ronildo, fica à vontade, me interrompe quando quiser. É bem interativo, né? Ele é muito fácil de entrar. Para você encontrar ele, só é pesquisar no Google mesmo, portal da matemática, o portal da UBMEP, né? Portal saber, esses links, você vai chegar logo lá, e como a professora mostrou, vai ter as 3 telas, né? Para matemática, para física e o quebra-cabeça, que é voltado para ensino fundamental. Isso. Aqui na página inicial, que é onde tem essas 3 telas que o Ronildo acabou de falar. Né? Matemática, o portal para física e o quebra-cabeças, que essa parte é mais lúdica. Falando do nível superior, mas mais voltado assim agora, possa ser que tenha alguém aí que seja de matemática, a gente tem um site do INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e aí quem é de matemática conhece, né, porque o INPA é o que a gente tem mais de excelência em termos de matemática do nível superior. Então, aqui, se você vai, aqui tem um mundo, gente, matemática no Brasil é referência, tá, para o mundo. Então, aqui tudo de evento, webinar que eles estão fazendo também, né, tem temas bastante interessantes.
alguns tratando, relacionando a matemática com o Covid, né, sobre a matemática aí, ela está em alta, porque ela nunca esteve tanta evidência como agora, com os modelos que são utilizados, né, para a gente estudar essa pandemia. Mas aqui, se você for aqui no biblioteca, você também encontra. Aí tem os livros, tem livros do INPA aqui para vender, que são a baixo custo, mas tem os vídeos gratuitos, tá? Então, se tem alguém aqui, de repente, se preparando, querendo se preparar para fazer um mestrado em matemática, você vem aqui em cursos e você tem as disciplinas, tem alguns vídeos aqui de disciplinas, topologia das variedades, aqui a nível de doutorado, a nível de mestrado, escola de altos estudos, iniciação científica, introdução à álgebra linear, por exemplo, né? É uma disciplina que os alunos têm uma certa dificuldade na universidade. E vários minicursos aqui, então tudo também aqui gratuito, tá? Esses vídeos. Ronildo, quer falar um pouquinho aí? Ou eu posso prosseguir? Pronto, eu vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Então, agora é minha vez, né? Só, Ronildo, uma coisa que eu acho importante a gente falar, e eu me coloco nesse meio, é o apego que o professor de matemática tem ao quadro. Gente, olha, quer matar um professor de matemática, peça para ele dar uma aula sem o quadro. Eu acho que muita gente aqui vai se identificar com o que eu estou falando, né? Então, e aí agora? A gente, de repente, tendo que trabalhar remotamente, e nem todo mundo tem um quadro em casa para dar aula. E mesmo que tenha, para a gente gravar uma aula usando o quadro, você tem que ter uma câmera de qualidade. Às vezes você vai gravar com celular, você tem que ter muito cuidado com o áudio, porque fica ruim, fica pegando ruído externo, né? Ou a visibilidade do quadro não fica boa, né? Então, um objetivo também nesse nosso bate-papo aqui com vocês é mostrar algumas ferramentas que vai substituir o quadro, né? Que vai nos ajudar a como dar essa aula remotamente à distância, mas sem perder esse poder pedagógico do quadro, que o professor de matemática é apegadíssimo. E aí, Ronildo vai falar da mesa digitalizadora aí para a gente. Fala, Ronildo. Deixar com você agora, a peteca. É verdade. A gente, se o quadro for de giz, aí é que o matemático fica apaixonado, né? Bom, antes de comentar, eu queria mostrar também deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Um outro material interessante, que é o do PapMan, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui. Só um instante. Vocês estão vendo minha tela? Josiane, está vendo minha tela? Pronto, tá. Olha, também o IMPA, vai lá no YouTube, pesquisa IMPA, né? Que é o Instituto de Matemática Pura e Estatística, que a professora comentou. Lá no site do YouTube vão ter essas aulas também. E tem uma ferramenta muito importante para o professor, em especial o professor de matemática, que é o programa de formação, né, o PapMan. Na UFES sempre é oferecido, né, assim, numa situação normal, né, nos anos anteriores sempre teve, na responsabilidade do professor Fabrício e do professor Ronaldo, são conferências realizadas lá no Instituto, no Rio de Janeiro, que que são transmitidas e em salas, em casa mesmo, os alunos podem assistir, ou na universidade também é transmitido. E o bacana, importante, é porque, olha, por exemplo, 2020, que a gente teve em janeiro, você tem toda a playlist dos vídeos ou dos materiais que foram trabalhados, né? Você tem lugares geométricos, matemática financeira, algoritmos.
Então, é uma oportunidade muito boa, muito rica, do professor revisar alguns conceitos, né, entender algumas metodologias, alguns métodos de ensinar esses conteúdos, né? Então, eu recomendo também para vocês se inscrevam no canal do IMPA, né, para receber sempre essas informações. Antes de começar a falar sobre a mesa digitalizadora, eu queria convidar, para quem está assistindo, chamar outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que esse material que a gente está transmitindo para vocês é importante para os professores de matemática, mas na realidade qualquer outro professor pode adaptá-lo. Então, vamos lá. Olha, para quem não sabe, eu achei importante destacar, isso daqui é uma mesa digitalizadora, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem maiores, é muito usada por desenhistas, né? E é uma ferramenta para o professor de matemática bem interessante. Por quê? Se ele está acostumado a escrever, a construir o passo a passo, né? Então, você pode escrever nela com a caneta e é como se estivesse escrevendo praticamente no quadro. O custo dela, né, você vai encontrar praticamente uma variação muito grande, de R$ 300 até 20 mil, né, para aqueles desenhistas profissionais, mas a minha é a mais básica que tem, a mais barata que tem, eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque o seu objetivo não é desenhar, eu acredito, né? É escrever. Então, deixa eu mostrar como é que fica o resultado. O software que eu utilizo para desenhar, geralmente, é o OneNote, né? Esse software aqui, que geralmente vem no pacote do Office, né? E eu lembro que antes de conhecer essa ferramenta, antes de saber que ele servia para usar mesa digitalizadora, eu tinha raiva. Por quê? Porque era um aplicativo que abria na tela sem eu pedir, mas ele é um software de notas, né? E o bacana é porque tem uma tela infinita, ou seja, você, à medida que for precisando, ele vai descendo, né? E deixa eu tentar escrever alguma coisa. Por exemplo, eu quero fazer, sei lá, transformado de Laplace. F de t igual a integral de 0 até infinito de E elevado a menos STF de t dt. Você está vendo que eu vou comentando, conseguindo escrever praticamente na velocidade que eu usaria para fazer isso num quadro, né? E o bacana desse aplicativo em especial, deixa eu anotar aqui, OneNote, só um instante. OneNote. Pronto. Né? Eu acho que não é gratuito, né? Mas existem outros alternativos que até o final da live eu posso sugerir. Mas, enfim, falando das canetas, você pode alterar as canetas, né? Sei lá, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, né? Mudei a caneta, eu posso mudar a espessura da cor, eu posso mudar o tipo de caneta. Então, é uma ferramenta muito rica, muito interessante para quem está, quem é professor de matemática, quem é professor de ciências exatas e precisa fazer conta. Na realidade, qualquer outro professor, mas em especial esses daí. Josiane. Oi. Pronto. Oi. Então, gente, como o Ronildo falou, né, a questão da mesa digitalizadora, ela tem um apelo pedagógico altíssimo, né, porque a maioria de nós professores, a gente está muito apegado ao quadro. Agora, assim, ele já tem uma prática, né, ele já pega a mesa, já escreve com a naturalidade maior. Eu já utilizei a mesa digitalizadora, eu não tenho uma, mas eu vou adquirir, porque com essa quarentena e a gente teve que dar aula remotamente, a gente realmente precisa, professor de matemática, professor de física, é um recurso muito útil, né? Porque é como você está digitando no quadro. Depois que você pega a prática, né, fica muito mais tranquilo. E, como ele falou, ela tem um preço super acessível, né? Então, essas de 300 e poucos reais,
Acho que até menos do que isso, se brincar, encontra. Não sei como é que está a questão do frete, né? Mas ela, para a gente que vai utilizar para a aula, para escrever, ela tem uma qualidade já que atende perfeitamente. Né? Você for procurar aí no mercado, tem mesas digitalizadoras de 6 mil, 7 mil reais, mas aí é como ele falou, é para o pessoal da parte gráfica, de desenho, que aí ela tem várias nuances ali para quem realmente vai desenhar. Mas para a gente que quer o fim de uso dela é para a aula, né? Essa parte mais didática e educacional, então essas mais baratinhas já atendem suficientemente, tá? Mas para quem não tem mesa digitalizadora, não é? E aí como é que faz? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, eu vou pedir para a Ronildo mostrar lá, mas antes eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, voltar a compartilhar, que é como digitar equações, né, no PowerPoint, por exemplo. Tá conseguindo ver minha tela aí, Ronildo? Tá, né? Ok. Então, vou aqui abrir um PowerPoint aqui, uma aba aqui nova aqui, digitando equações, tá? Como é que a gente vai digitar aqui? Se você for da maneira tradicional, né, aquela parte lá de inserir equações, esse aqui meu é o 2010. No 2016, esse pacotinho aqui de equações, ele já está dentro do símbolo, né, é um pacote só. Então, você vai aqui, inserir equação, né, vai, escolhe isso aqui, como todo mundo a maioria das pessoas já estão acostumadas, né, a digitar aqui a equação. Ou você pode simplesmente digitar, pressionar as teclas Alt e igual, e ele já vai abrir esse ambiente aqui de equações. Agora, o que algumas pessoas não sabem é que eu posso usar aqui alguns comandos do LaTeX. Então, não sei se eu acho que nem todo mundo sabe o que é o LaTeX, né? Mas é um software que a gente de digitação muito utilizado pelos professores de matemática, pelos professores de física, enfim, pelas pessoas das exatas, né? Mas matemática eu acho que usa demais o LaTeX. E ele é como se fosse uma linguagem de programação, não é como o Word, que você digita e já vê o texto digitado, assim como vai sair impresso, né? No LaTeX, não, você bota alguns comandos, ele tem uma dificuldade a mais, mas depois que você aprende a utilizar ele, você se apega e não quer mais sair dele. Eu, por exemplo, mal uso o PowerPoint, mas quem tiver interesse pode pesquisar aí na internet sobre o LaTeX, não é o objetivo da nossa conversa hoje, tá? Mas eu posso utilizar esse ambiente aqui de equação, do Equation, tanto no PowerPoint quanto no Word. Eu posso utilizar alguns comandos do LaTeX. Por exemplo, eu vou botar aqui f de x, vamos escrever aqui uma função polinomial de grau n, tá? Igual a a índice zero, então, para eu não ter que ir lá, aqui, procurar onde é que ele bota o subscrito, ó, subscrito, sobrescrito, então eu posso simplesmente botar o underline e o zerozinho e dar espaço. Isso é o comando que a gente usa lá no LaTeX, quando a gente está estudando, está digitando no LaTeX, para ficar com subscrito. E quando eu dou espaço, ó, ele já fica automático. Então, aqui eu vou botar 0 mais A1, para aparecer o A índice 1, vou fazer a mesma coisa, A underline índice 1, espaço, e ele já converte. Então, veja que eu não estou naquele vai e vem aqui com esses comandos, né? Já coloco direto. Então, A1x, mais, aqui eu vou fazer mais rápido, A2x ao quadrado. Então, para aparecer o expoente, você bota o acento circunflexo e depois o expoente, o número que você quer, que é o seu expoente, dá o espaço, ele já converte. Então, vou botar aqui contra barra dots, é o comando que a gente utiliza lá no LaTeX para aparecer esses 3 pontinhos aí de reticências, porque tem vários termos aí nesse meio que não vai aparecer. Então, vou botar aqui a índice n, x elevado a n. Então,
assim, de uma maneira bem mais prática de você digitar a equação, né? Por exemplo, vou digitar outra equação, então vou pressionar aqui a alta igual, ele já abriu esse espaço do equation e vou botar integral. Então, barra int, tá, de integral, de 0 até 1, então veja que ele já vai convertendo o símbolo de integral, de x ao quadrado mais x dx. Então, aqui, de uma maneira, ó, veja que eu dei um enter, e ele já acha que eu vou escrever algo aqui em coluna. Não é isso que eu quero, tá? Então, vou só escrever de novo aqui, x ao quadrado mais x dx, só para ficar do jeito que eu quero aqui. Então, assim, aqui você, uma vez que você se apropria desses comandozinhos para digitar o que mais você precisa no dia a dia, então você pode dar uma busca aí vendo esses comandos, você consegue digitar mais rapidamente do que tá indo lá na barra de menu e procurando a opção de fração. Ah, fração interessante aqui, deixa eu colocar aqui mais uma para vocês. Vou botar aqui f de x igual, aí aqui eu vou botar, para fração eu boto A barra B, vou botar assim, você bota A barra B, então ele vai abrir a fração, você volta aqui, eu faço desse jeito, né? Não sei se alguém tem alguma maneira mais prática. Então, aqui eu digito o que eu quero botar no numerador, x ao quadrado. Opa, x ao quadrado mais 1 dividido por x. Então, aqui é a função que eu quero colocar. Qual é a desvantagem? Fala, Ronildo, pode falar. Também, né? A vantagem do PowerPoint é que você pode digitar letras gregas direto, usando os comandos do LaTeX. Então, é bom saber... Exatamente. Exatamente. Por exemplo, aqui o que o Ronildo está falando, barra alfa, né? Que é como a gente usa no LaTeX, então ele já vai converter aqui para a letra grega alfa. Se eu quero botar aqui o delta, se eu boto o delta, barra delta, com D minúsculo, vai aparecer o delta minúsculo, barra delta, com D maiúsculo, já vai aparecer o símbolo, a letra grega delta maiúsculo. Então, aqui você brinca no infinidade, então digita bem mais rapidamente. A desvantagem daqui com relação à mesa digitalizadora é que a mesa digitalizadora você está escrevendo, então você tem a sensação de que você está lá no quadro, né, escrevendo. À medida que você vai escrevendo, você vai explicando o conteúdo. Então, o aluno ele consegue acompanhar o seu raciocínio na resolução, né? Aqui não, aqui você vai apresentar um slide, ele vai ficar de maneira estática, vai aparecer a equação já toda, né? E aí o professor tem que ter um joguinho mais de cintura na hora de explicar, para não ficar aquela informação jogada de uma vez para o aluno, né? Professora, Oi, fala, Ronildo. Repita aí, eu acho que tem pessoas perguntando, como é que você faz para digitar tão rápido a equação? Tem algum comando ou vai lá em inserir? Não, você pode inserir equation, pode ir lá. Mas o comando para ir direto é Alt, aperta a tecla Alt e o igual. Você pressiona a tecla Alt e o igual, aí ele já abre direto aqui, que é a mesma coisa de você ir lá inserir em equações, em equation. Então, ele já abre o espaço. Quem quiser testar aí, a tecla Alt pressionada e pressiona o igual junto com a tecla Alt, tá? E aí vai brincando lá, tá? Vai brincando, vai fazendo lá. Também, né, provavelmente tem pessoas que estão escutando que está precisando fazer uma dissertação ou uma tese, ou até o próprio TCC, né? Então, esses comandos são válidos também para o Word, são válidos, na realidade, para qualquer aplicativo lá do pacote Office, né? Exatamente. Vai poupar um tempo imenso, né? Isso, tudo isso que eu estou fazendo aqui, digitando aqui no PowerPoint, você consegue no Word. A mesma coisa, pressiona a tecla Alt com igual e vai digitando as equações bem rapidinho e vai fluindo. Então, a gente ganha um tempo danado, porque o que aquele equation
nos faz raiva, né? Para quem já precisou digitar um TCC, coisa lá no Equation, você vai de um em um para montar a fração, tudo. Então, aqui você, depois que pega o traquejo, né? Então, aí precisa de quê? De uma pesquisa sobre esses comandozinhos. Se vocês quiserem, a gente depois pode disponibilizar uma listazinha de comandos básicos. E fica bem mais rápido, né? Bem mais fluido. Deixa eu ver aqui se o meu. Se outra coisa útil aqui, deixa eu ver se o meu PowerPoint aqui é o 10. Aqui, ó, outra coisa interessante, eu não sei se todo mundo sabe, aqui, quando você está com o seu slide no modo apresentação, para poder aparecer essa opção. Então, você coloca ele no modo apresentação, clica com o botão direito do mouse, vai aparecer essa abinha aqui, essa janela. Está conseguindo ver, Ronildo, direitinho? E aqui você vem em opções de ponteiro, né? Então, aqui essa opção permite que você circule alguma coisa na hora que você estiver fazendo a sua transmissão online com os alunos, ou quando você estiver gravando sua videoaula. Então, você pode marcar texto, pode pegar aqui a opção de caneta, e você quer circular aqui essa expressão matemática aqui, por exemplo, tá? Então, vou lá de novo, clico com o botão direito do mouse, opções de ponteiro, eu quero marcar um texto, tá? Então, eu quero marcar isso aqui, dar ênfase ao aluno. Então, tem essa interatividade aqui no PowerPoint, tá? Quando eu sair aqui, tá? Vou sair do modo apresentação. Aí ele vai vir essa opção aqui. Deseja manter suas anotações à tinta? Eu vou descartar, tá? Descartei aqui porque eu não quero manter essas minhas anotações. Mas se você quiser salvar, é só salvar. Eu vou parar aqui de interromper a minha tela. Vou voltar para cá. Professora, tem pessoas perguntando, e eu já vou respondendo. O Office, ele é um aplicativo pago, né? Ele não É pago. Mas tem uma versão um pouco limitada online, né? Qualquer pessoa consegue fazer upload dos arquivos, né? E consegue editar de modo online de forma gratuita, né? E deixa eu ver, teve outra pessoa também que perguntou, eu já vou respondendo enquanto a senhora está digitando aí. Fica à vontade. Sobre a mesa digitalizadora, qual é o software que eu uso? É o OneNote, né? OneNote, lá do pacote Office. E para quem não tem o pacote Office, quem não usa ou não tem essa versão, tem um aplicativo alternativo que é o SmoothDraw, né? Ele é muito bom, ele não tem essa opção de tela infinita, mas a escrita fica muito bonita, parece até que você está escrevendo num quadro de giz, né? E eu acredito que é uma possibilidade interessante. E ele é gratuito, né, Ronildo? Sim, exatamente. Então, porque o OneNote não é gratuito. Exato. Eu posso mandar depois no link aqui para vocês acompanharem. Isso. Aí, Ronildo, outra coisa interessante, que aí você está com o Office 2016 aí, né? Acho que você poderia compartilhar a sua tela, Pronto. se você quiser mostrar, é que nos pacotes 2016 do Office, tanto o PowerPoint quanto o Word, lá na opção de inserir equação, né? O equation, você tem a opção de escrever a equação à tinta. Então, é como se simulasse a mesa digitalizadora. Só que aí você vai utilizar o mouse, né, para poder digitar a sua equação e você digita lá x ao quadrado, vai escrevendo como se fosse na mesa digitalizadora, usando o mouse, ou usando aqui no notebook mesmo, e aí ele converte para a equação. Pronto, deixa eu compartilhar a tela para mostrar. Compartilha aí, porque infelizmente esse computador que eu estou aqui não tem a versão 2016 para mostrar isso. Pronto, só um instante aqui. Deixa eu ver.
Pediram para você repetir o programa da mesa, você repetiu, não foi, Ronildo? Pronto, exatamente. O programa da mesa é o OneNote, né? Esse daqui. E o que eu falei do público é esse daqui, ó, Smooth Draw, né? Esse você pode baixar, inclusive a letra, na minha opinião, fica muito melhor do que no OneDrive, né? A única limitação é porque a tela não se expande ao infinito. Bom, como a professora tinha comentado, né, no PowerPoint, você pode desenhar suas equações, vem lá em inserir, né, equações, aí tem uma opção, equação à tinta, né? Então, por exemplo, eu vou tentar escrever aqui, eu vou escrever na mesa digitalizadora, mas poderia ser no touch ou no mouse. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x por 2. Pronto. Aí a equação está feita. Deixa eu inserir e tentar fazer aqui no touch para não ser trapaça, né? Porque alguém pode dizer, você está trapaceando porque está usando a mesa. Vem aqui inserir equação à tinta. Deixa eu ver agora se eu consigo. F de x. Não ficou tão legal, mas tudo bem. É igual a x ao quadrado e inserir. Então, é uma opção também fazer isso, certo? Posso continuar, Josiane? Bom, como a gente estava falando, eu queria apresentar a vocês algumas opções interessantes em relação a ferramentas para tornar a aula mais divertida e mais alegre, né? Como a gente está trabalhando à distância, então, para tornar uma aula mais interativa. No próprio PowerPoint, você consegue fazer algumas animações. Eu quero destacar que o nosso objetivo aqui não é ensinar praticamente como mexer nessas ferramentas, né? A gente vai mostrar o básico, mas você consegue encontrar facilmente na internet. Olha aqui, um exemplo de uma animação interessante lá para álgebra linear, né? Não precisa você entender, eu só quero que você veja a animação, né? Você tem, por exemplo, um vetor U que está no domínio V. Quando aplica a transformação linear, a imagem que você vai ter vai ser um T de U. Tomando um outro vetor lá de V também, um vetor Vzinho, e aplicando a transformação linear, você vai ter o T de V. Aqui eu estou falando sobre a definição de transformação linear, as duas propriedades que devem ser garantidas, né? Então, se eu tomar o vetor soma U mais V, né, que vai ser representado U mais V, e aplicar a transformação nesse vetor, vocês vão perceber que a imagem vai coincidir exatamente com a soma T de U mais T de V, né? Por que eu mostrei isso? Eu mostrei que essa animação ela foi feita exclusivamente no PowerPoint, fica interessante, fica uma aula dinâmica, né? Para não, sei lá, não ficar só texto, né? A outra propriedade da transformação linear, né? Dado um vetor V qualquer, você aplica a transformação, tem T de V. Se você tomar um múltiplo escalar desse V e aplicar a transformação nele, você vai ver que vai coincidir exatamente com o alfa vezes o T de V. Então, olha, essas equações, essas animações, elas todas foram feitas no PowerPoint, né? E todos com recurso do PowerPoint. É possível também, usando o PowerPoint, você criar, como é que eu posso dizer, GIFs, né? Ou melhor, você coloca GIFs, eu acho que vai depender um pouco da versão do Office. Mas, por exemplo, aqui é um exemplo de transformação linear. Eu tenho uma transformação que vai de R2 em R2. Nesse momento, eu ampliei a imagem, eu apliquei uma transformação ampliação, né? Eu apliquei agora uma transformação para refletir em torno do eixo X. Eu vou aplicar uma transformação que reflete em torno do eixo Y.
depois eu vou aplicar uma transformação cisalhamento, aí alguém está perguntando, eu não entendo nada disso. Não, o objetivo não é entender, eu só quero mostrar a ferramenta. Isso aqui foi um GIF que eu criei lá no GeoGebra, né, e consegui, gravando esse vídeo, transformar em GIF e joguei no meu PowerPoint. E você teve essa animação que é bem interessante. Um outro exemplo, né, esse aqui foi para o nível superior. Um exemplo que eu fiz recentemente para alunos do ensino fundamental, primeira série, né? A gente precisava contar uma historinha do pato, né? E isso aqui é só animação do PowerPoint, né? Eu consegui criar, utilizando os recursos do PowerPoint de animação, esse videozinho, na realidade, essa historinha, né? Então, é uma ferramenta legal para ser explorada. Essas propriedades não são difíceis, né? Você pode procurar no YouTube, provavelmente vai ter alguma sugestão, certo? E eu sempre recomendo, se você tiver a oportunidade de procurar algo para tornar a aula mais dinâmica, mais bonita, tente conseguir, né? Deixa eu ver. E eu queria falar um pouquinho também, a professora comentou, né, sobre as equações. O OneNote, como é do pacote Office, você também tem essa possibilidade de digitá-las, as equações aqui. Por exemplo, você vem, como a professora tinha sugerido, alto igual, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem acompanhar. X sobre Y, né? Eu dou espaço, mais, sei lá, y elevado a 3. Então, vocês percebem que no OneNote também pode fazer isso, tá certo? E, por fim, eu queria recomendar também alguns sites que vocês podem pegar animações, né? E isso serve para praticamente todos os cursos, não exclusivamente matemática. Tem um site muito bom chamado PET. Vocês pesquisam no Google, um site de simulação e animações de física, química, matemática, biologia. Eu vou pegar especificamente o de matemática, né? Você vem em simulações, olha, entrou no site, como foi que eu fiz para chegar? Fui lá no Google, encontrei PET, né? Aí entrei no primeiro link que aparece. Você vai ter uma aba de simulações. Você vai ter várias disciplinas de física, biologia, química, ciências da Terra. Eu vou focar aqui em matemática. Você vai encontrar várias simulações, vários exemplos. Vou pegar um particular. Pronto, vou pegar aqui esse de equações quadráticas. E você consegue colocar ele para rodar. Explore. Pronto. Aí, no próprio site, você olha, tem a equação da parábola, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. E você pode variar os parâmetros. Variando o parâmetro A, o que acontece? Variando o parâmetro B, o que acontece? Variando o parâmetro C, o que acontece? Vê-se isso. Você pode também, sei lá, nesse caso particular, estou mostrando um jogo específico da plataforma inteira. Você pode definir um ponto aqui e fazer com que o aluno tente encontrar uma equação que passe por esse ponto. Explorem a criatividade. Deixa eu pegar uma outra animação também bem interessante. E lembrando, olha, para professores, tem simulações relacionadas, traduções. Se eu não me engano, pronto, aqui, esse site é da Universidade do Colorado, né? Então, é um site confiável. E para finalizar a minha exploração nesse site, tem uma animação aqui bem interessante do pêndulo, né? Que você pode, para os professores de física ou de matemática, dependendo do assunto que estiver abordando, né? Você tem um pêndulo, você pode soltar ele e ver o que acontece. Se você aumentar a massa, será que acontece alguma coisa?
Não, a gente sabe lá na física que não influencia. Se você aumentar o comprimento do pêndulo, você percebe que os limites que ele antigamente alcançava não está alcançando mais. Ou, se você diminuir o pêndulo, né, a haste do pêndulo, o que acontece? Você aumenta esses valores. Se você quiser colocar atrito, se colocar o atrito A, por exemplo, ele vai decaindo até parar. Então, é um experimento muito bacana para quem tem interesse em fazer, sei lá, um laboratório virtual, né? É uma boa opção. Mas por que eu mostrei isso, né? Eu quero juntar as coisas que eu comentei com vocês. Eu quero pegar essa animação e colocar lá no PowerPoint. Como é que eu particularmente faço? Tem a questão também da gravidade, né? Se eu tirei o atrito e vou colocar ele para girar. Pronto. Como é que eu posso fazer para salvar essa animação? Ou qualquer uma outra. Existe um aplicativo muito bacana, um programa chamado Ocam. Ele é muito fácil de ser utilizado, certo? Ele simplesmente, você vai selecionar o canto que você quer gravar. Aqui, pronto. Eu seleciono a área que eu quero gravar ele e coloco para... Ou vou tirar isso daqui para não pegar ele e recordo. Pronto. Já está gravando a tela. E o que é que eu faço agora? Parei de gravar. Open vai estar lá. É muito intuitivo esse aplicativo. Open vai estar o canto onde está os meus arquivos. Deixa eu fechar ele agora. Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu faço para isso daqui se transformar em um... é um aplicativo gratuito também, certo? Aí alguém pode perguntar, mas como é que eu faço para transformar esse arquivo em um GIF, né? Porque, como eu tinha comentado, para o PowerPoint, vai funcionar, vai ficar acontecendo se for um GIF. Então, é simples, você vem aqui na internet, aí pesquisa Video to GIF. Tem várias opções, né? Eu vou pegar uma aleatória, é um pouco perigoso isso, mas vamos ver aqui o que acontece nessa. Vou escolher fazer o upload do vídeo. É outra coisa. Aqui. Eu acho que vai estar em vídeos. Qual é a página que está? É bacana você configurar para escolher a página que você quer ter ele, viu? Aqui o vídeo. A Mariana falou aqui, Ronildo, que adora as animações de Ronildo, e quem não gosta? Esse menino arrasa nas animações. Obrigado, Mariana, por estar assistindo, é um prazer, viu? Olha, eu peguei o GIF, né? Fui nesse site aleatório para converter de vídeo para GIF e baixo. Pronto, olha, já se transformou num GIF. Eu posso salvar a imagem, né? Vou salvar aqui na área de trabalho. Vamos ver se vai funcionar. Em nome de Jesus, vai. Eu venho aqui no meu arquivo de PowerPoint. Eu posso soltar ele aqui. Vamos ver qual é o resultado que vai dar. Aqui, solto ele e vamos ver. Pronto, olha, indefinidamente. O bacana de GIFs é porque ele tanto funciona no PowerPoint quanto funciona lá no Moodle, né? Se você colocar a imagem como GIF, ele vai ficar girando, vai ficar funcionando, certo? Então, é uma opção muito interessante para quem quer fazer aulas mais divertidas. Josiana, eu estou terminando, viu? E o nosso tempo também está terminando, né? Mas só para concluir... Fica à vontade, Ronildo, eu estou adorando aquele ouvir. Tem um outro site muito bacana, que é o Wolfram Matemática. Vocês já devem ter ouvido falar dele, porque ele é um site que geralmente você coloca a conta lá e ele calcula a integral, calcula a derivada, né? Ele tem um programa
né, que esse programa é pago, mas as animações você consegue ter acesso, né? Você vem aqui nessa demonstrações do Wolfram, tem para praticamente todas as áreas, da engenharia, computação, ciência de dados, ciências sociais. Então, aqui é um mundo. Como a gente está falando de matemática, eu vou pegar um assunto de matemática, por exemplo. Eu quero... e outra coisa, o problema, ele é em inglês, né? Então, geralmente, as pesquisas devem ser feitas em inglês. Mas como termos matemáticos têm esses cognatos, né? Então, vou precisar, por exemplo, partial, ou uma derivada parcial, 3D. Então, ele vai me dar uma série de possibilidades, uma série de animações. Eu vou escolher uma. Eu aleatoriamente escolhi previsivelmente. Então, olha, está aqui a animação. Ele começa com uma demonstraçãozinha, mas depois para. Você escolhe uma função que você queira. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, né? O paraboloide hiperbólico, a Ruffles, né? Então, tá aqui o gráfico, né? O sólido. Se você quiser, por exemplo, definir um plano Y, a gente está falando sobre derivadas parciais, né? Então, você define um plano Y. Deixa eu dar um zoom aqui na tela para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, olha, nessa animação ele já coloca o plano Y. Você quer a derivada parcial em relação a x. Você sabe que vai ser o coeficiente angular da reta tangente a um plano que passa, paralelo ao eixo Y, né? Então, olha, tem aqui o coeficiente angular. Se você alterar o ponto, olha, tem as opções de mover o ponto X ou mover o ponto Y. Vou mover aqui e vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Não sei se vocês perceberam, mas o ponto, ele se deslocou, né? Estava no centro, agora ficou dessa maneira. Então, olha, você pode usar o Ocam, ir nesse site, capturar a tela, você fazendo a animação, por exemplo, mostrando isso. Olha, pessoal, aqui você tem um gráfico, você tem uma curva, uma superfície e passa um plano, vê o coeficiente angular da reta tangente e assim sucessivamente. Tem as opções de você trabalhar opacidade, você pode botar uma opacidade maior ou uma opacidade menor, mas isso vai depender da animação que você está usando, né? Aqui ao lado você vai ter animações alternativas, né? Derivadas, por exemplo, para uma variável. Enfim, é um mundo de possibilidade. E juntando com o que eu tinha mostrado, de capturar a tela e criar um GIF e usar o PowerPoint, eu acredito que sua aula pode ficar muito rica. Tá certo? Eu acho que eu já falei até demais. Cadê? Você nunca fala demais, Ronildo. Então, gente, eu olhando aqui umas mensagens tão carinhosas, gente, agradeço, vocês são muito bondosos, tá? Mais um aqui me chamou a atenção, a de Carlos Rodrigues, Ronildo, ele falou que fazia tempo que não tinha prazer em aprender, né? Foi algo mais ou menos assim. Então, é muito gratificante quando a gente escuta isso, e é com essa frase que eu acho que a gente deve se despedir, é esse prazer de aprender, que a gente não pode perder, e que tem que cativar no nosso aluno. A gente, com a correria do dia a dia, né, alguns professores aqui comentando, gente, aprendi, estou anos-luz, Fabiane comentou, Odaci, dizendo que muita coisa para aprender, a gente vai aprendendo a cada dia. Isso aqui é uma pequena amostra do que eu trabalhei com algumas coisas, Ronildo também, a gente sentou, que tal a gente falar sobre isso, né? Eu acho que ajuda de alguma maneira quem está precisando, mas a mensagem que eu trago é que tudo tem seu lado bom, né?
Então, essa pandemia, esse momento todo que a gente está vivendo, eu acho que ela acelerou essa nossa busca por esses recursos, né, digitais, essas ferramentas digitais que estavam ali à disposição e que a gente poderia já usar no ensino presencial e, por um motivo ou por outro, não utilizava, né? Então, tem aniversariante aí, né, que eu estou vendo, Thales Profissional. Diz que esse vídeo foi meu presentão de aniversário. Ai, que legal! Parabéns, Thales. Então, É muito gente. bom receber esse feedback, né? Porque, como a professora está dizendo, é o nosso objetivo esse, né? Trazer alternativas, trazer possibilidades para a maioria dos professores que estão perdidos, né? Não sabe como trabalhar, né? Verdade. Dividir um pouquinho do que a gente sabe, porque é um mundo, gente. A gente está aqui falando e aprendendo. Vi aí também no chat várias sugestões de outros sites também. Então, assim, é aquela troca mútua, né? A gente é um eterno aprendiz. Então, agradecer imensamente à Prograde, ao NEAD, gente, Núcleo de Educação à Distância da UFESA. Essa equipe é show de bola. É uma equipe pequena e faz milagres, então, proporcionando esse momento da gente, né? O NEAD, Núcleo de Educação à Distância da UFESA, junto com a Prograde, agradecer imensamente a CAADES, né? Na figura de Ronald e de Sara, por dar essa acessibilidade para que esse bate-papo, né? Que foi uma coisa meio formal, esse bate-papo ele consiga atingir mais e mais. E, gente, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Espero que ajude de alguma forma. Um beijo grande e muito obrigada a todos pela presença. Lembrando, olha, esse é o nosso, são os nossos e-mails, né? Que Isso. alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão até, né? Pode encaminhar para a gente. Eu fiquei muito feliz na última live, quando terminou, uma professora perguntou, Ronildo, onde é que eu consigo encontrar materiais confiáveis, por exemplo, o Google Sala de Aula? Né? Foi uma pergunta bem interessante que eu acredito que faltou, né? E outra coisa, se vocês tiverem sugestões desses aplicativos que a gente apresentou, porque não deu tempo de explorar bastante todas as funcionalidades, né? A gente simplesmente pincelou e apresentou. Pincelou. Foi Exatamente. apresentar que existem essas ferramentas para vocês, né? Então, vocês podem comentar, pedir, olha, façam no próximo webinário que for ter, faça curso tal, que eu acredito que é bom também ter esse feedback de vocês. Então, muito obrigado também, eu quero agradecer à professora, foi um prazer imenso estar com ela, obrigado aos... Ele não para de me chamar de professora. Eu disse ele que pode chamar de Joseane. Prazer foi meu, Rony. Tá bom, muito obrigado a toda a equipe do NEAD e tchau, né? Tchauzinho, gente.